Então diz assim o Senhor, livro de 2 João, capítulo 1, versículo 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como escrevesse um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra ali no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus fiel, Deus verdadeiro, Senhor, buscamos a Ti agora, Senhor, buscamos o Teu poder, a Tua graça, Senhor, buscamos a Tua glória, Senhor. Vem sobre nós, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Deus, derrama Teu óleo precioso, derrama, Senhor, a Tua porção preciosa sobre as nossas vidas, Senhor, que nós possamos se encontrar no meio, Senhor, da glória desta ministração, Senhor. Pai, eu rogo a Ti, em nome de Jesus, Senhor, põe a Tua mão santa sobre a minha vida agora, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Deus. Oh Deus, mexe com as minhas emoções. Oh Deus, trabalha na minha mente, Senhor, para que eu possa entender, Senhor, a Tua voz, Senhor da glória, Pai, para que eu possa ministrar aquilo que está em Ti, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale agora, Senhor. Fala agora, Senhor. Fala agora, Altíssimo Deus, e revela o Teu poder mais uma vez, Senhor da glória. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Que assim seja, Altíssimo. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, essa semana aqui, acho que foi sexta-feira, eu sonhei com o livro de 2 João. Né? Eu ouvia no meu sonho, livro de 2 João. Livro de 2 João. E é interessante porque, né, o livro de 2 João é muito curtinho, né, tem um capítulo, e a gente, né, quando lê, né, encontra uma mensagem extremamente simples no livro de 2 João, mas é na simplicidade de Deus que Deus se revela às nossas vidas, né? E a Bíblia diz que o apóstolo João, né, que João é o apóstolo do amor. E João pregou, né, em todos os livros que ele escreveu, né,
mais raramente no livro de Apocalipse, a respeito do amor, da necessidade de nós, né, praticarmos o amor e entendermos aquilo que o amor representa, né, em relação a Deus. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição, né? No livro de Colossenses, Paulo disse isso, que o amor é o vínculo da perfeição. E foi através desse sentimento que Deus se moveu, né, permitindo que nós estivéssemos aqui hoje para compreender e entender, né, por que Ele fez tudo aquilo que Ele fez, né? E para que nós compreendamos também, inequivocamente, que nós devemos ser imitadores plenos do Senhor, para que nós possamos o quê? Viver aquilo que Deus diz que nós devemos viver, e para nós negarmos aquilo, né, que o mundo tanto, né, prega e ministra nos dias de hoje. E nós não podemos falar de amor se nós não falarmos de ódio, né? O ódio, né, é algo antagônico, é algo contrário àquilo que Deus determinou. E a Bíblia mostra o sentimento de Deus em relação a isso, em relação ao ódio, porque o ódio é um sentimento. E todos os seres humanos, né, podem sentir, né, esse sentimento. Deus também sente ódio, né? Assim como os seres humanos também sentem ódio. Mas o Senhor nos ensinou a trabalhar isso nas nossas vidas para que nós não pequemos. E eu sempre falo, irmãos, que, né, o grande pecado do homem é não dominar a si mesmo, né? Quando o homem não domina a si mesmo, ele perde o controle da sua vida e das suas atitudes, e quando isso acontece, ele age de forma irracional. Ele age de forma terrível, tanto em relação a Deus, e muitas vezes, né, em relação à sua família, em relação àquelas pessoas que supostamente a pessoa ama, né? Eu acho que, né, nós nesse mundo podemos, né, entender a grandeza e a plenitude do amor, é quando nós, né, sabemos aquilo que nós sentimos por um filho, ou aquilo que o filho sente pelo pai, né? E aí você talvez compreenda o que é verdadeiramente o amor, né? Porque o amor é um sentimento sublime, altíssimo, né? E que, né, faz parte daquilo que Deus idealizou para o homem e que tem motivado Deus, né? Que tem motivado Deus a nos salvar, né? E você precisa, né, compreender estas coisas, irmãos, para que vocês possam, né, saber agir em relação àquilo que é a vontade de Deus em relação a isso. Jesus Cristo, certa vez, ele falou diversas vezes a respeito do amor, né? E ele falou ele repetiu diversas vezes essa palavra no Evangelho de João, mas teve uma oportunidade que Deus usou um verbo, que Jesus usou um verbo, né, que não deveria deixar dúvidas na nossa vida a respeito daquilo que nós devemos ser. Quando Jesus falou assim, no capítulo 15, versículo 17 do Evangelho de João: o que eu lhes ordeno é isto. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Quando o Senhor, ele, né, invocou ali a sua autoridade para determinar que isso acontecesse, né, de forma inequívoca, nós deveríamos compreender e entender que isso deve ser trabalhado na nossa vida. Porque, né, em outras passagens, o Senhor Jesus ensinou a respeito disso, falou a respeito disso, né, e da importância disso, né,
até alertando os seres humanos, né, alertando as pessoas de que se isso não acontecesse, se amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos não acontecesse, né, isso anularia tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, dizendo que essa pessoa não tem parte com Deus, nem parte com Ele, nem parte com Jesus. Então são coisas que são tremendas, e nós devemos lembrar a todo instante, a todo momento, quando vier um sentimento ruim nas nossas vidas, e às vezes um sentimento de revolta, e essa revolta gera o ódio, e o ódio corrói a alma do homem, porque o ódio, ele não deve dominar a vida do homem. E o apóstolo Paulo ensinou a respeito disso, dizendo assim, no capítulo 4, versículo 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade. Que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Então é nítido e claro que Paulo orienta aqui que nós devemos o quê? Dominar os nossos sentimentos, dominar o sentimento corrosivo, dominar o sentimento do ódio, né? Que não deve fazer parte da nossa vida durante muito tempo, nos lembrando de que Deus não permite que isso aconteça. A grande motivação do homem para não pecar deve ser a palavra de Deus. A grande motivação para o homem não pecar deve ser saber que Deus não permite, que Deus não se agrada, né? Deve ser, né, saber que o nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, nos amou, né, independentemente da revolta que Ele tinha em relação às nossas atitudes pecaminosas, atitudes terríveis, que uma vez levou Deus a destruir toda a humanidade, preservando somente Noé e a sua família. Então, que você compreenda e entenda que o nosso Deus, Ele age segundo a sua misericórdia e segundo a sua graça, para que nós possamos o quê? Atingir o objetivo de Deus, atingir o objetivo dEle muito em breve. E nós, quantas vezes no espírito corrosivo do ódio e da revolta, queremos ser juízes de causas ou situações, se esquecendo que o nosso Deus abdicou desse direito por um momento, dando a oportunidade às nossas vidas de sermos redimidos, pelo encontro da verdade, que Paulo citou aqui nesses versículos. Conhecendo a verdade, a gente identifica, que a verdade deve ser a grande motivação da nossa vida para avançarmos, mudando a atitude e não voltando a sermos velhas criaturas, conforme Paulo disse aqui. Na verdade, ele usou um termo bastante importante de nós nos lembrarmos: deixar de lado a velha natureza. Ou seja, algo que era natural nas nossas vidas, algo que era natural de nós exercermos, de nós praticarmos, não deve fazer mais parte da nossa vida, embora seja natural. E para que a natureza existente naquilo que o homem pratica não aconteça, nós devemos o quê? Agir e controlar essa situação que tenta nos pegar a todo instante e nos dominar. Você compreende isso, irmãos? Que você tem uma natureza pecaminosa dentro de você. Que você tem uma natureza
que não deve, né, mais, né, ser concebida que você pratique por conta da nova natureza que Deus estabeleceu na sua vida, né? Quando uma nova natureza é estabelecida por Deus na nossa vida, significa que nós mudamos e anulamos aquilo que o homem, né, de forma natural, tinha sobre a sua vida. E nessa conversão e essa mudança, né, que Deus motivou nas nossas vidas por conta da apresentação da verdade que um dia nós conhecemos, deve se manter viva em nós, para que nós não sejamos pecadores, não sejamos pegados, né, pelo erro de deixarmos a velha natureza dominar a nossa vida. É importante, sabe, você se lembrar de determinadas coisas que Deus falou. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o Senhor Deus estava falando a Caim, né? E ele disse, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É necessário que você o domine. E nós vivemos todos os dias dominando a nossa alma. Todos os dias nós vivemos controlando a nossa alma. Todos os dias se apresentam coisas na nossa frente que desejam o quê? Descontrolar a nossa estrutura espiritual voltada para Deus. Todos os dias, irmãos, nós passamos por circunstâncias que querem nos levar, né, a acender uma chama que já está apagada na nossa vida da nova criatura. Mas nós devemos tomar cuidado, porque a velha criatura é um pavio que ainda fumega. É um pavio que ainda pode pegar fogo. É um pavio que ainda não está extinto completamente por conta dos tempos que Deus tem determinado para as nossas vidas. E nós não devemos admitir que isso aconteça, e se um dia acontecer, desse pavio que ainda fumega, pegar fogo novamente, você deve apagá-lo imediatamente. E a força para que você possa exercer isso é se lembrar de Deus, é se lembrar da verdade. Não existe, irmãos amados, uma motivação maior do que contra o pecado que não seja Deus. Você não vai conseguir dominar o pecado ou dominar as suas atitudes se você não se lembrar de Deus, porque foi Deus que falou, foi Deus que disse, foi para Deus que você entregou a sua vida, foi para Deus que você jurou ali obediência, né? Quando você se batizou nas águas, foi para Deus que você ali, né, disse que Ele era o seu Senhor, que Ele era o seu Salvador. Foi para Deus que você, né, declarou ali palavras de adoração e louvor durante toda a sua vida, né, pós-conversão. E essa é a força que nós devemos ter, simplesmente nos lembrarmos de Deus para vencer o pecado. Porque com certeza o Espírito maravilhoso de Deus fala aos seus ouvidos. Com certeza o Espírito maravilhoso de Deus revela a você a vontade do Altíssimo e, né, como o Senhor falou aqui, os perigos de deixar-se dominar pelo pecado, né? Conforme disse Deus, se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera.
O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É necessário que você o domine. É necessário que você o domine. E aí, irmãos amados, quando todas estas coisas são tratadas na nossa vida, nós podemos, olhar para Deus, né? E nos sentirmos santificados. Santificados pelo Senhor, que é outra coisa que o Senhor Deus disse que anularia tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas se não acontecesse. Sem santificação ninguém verá a Deus. É uma palavra, né, anuladora terrível. É uma palavra, né, de eliminação terrível, irmãos. Né? Embora não sejamos perfeitos, e a perfeição do homem, né, ela não pode ser atingida neste mundo de forma plena. Nós devemos o quê? Contar com a misericórdia e com a graça do Senhor, para que nós, né, através das nossas atitudes de obediência à palavra, conforme o Senhor Jesus falou, eu ordeno a vocês, conforme diz a palavra do Senhor, nós devemos o quê? Nos sujeitar e fazer aquilo que Deus manda. Porque aí nós estamos o quê? Nos separando para Deus. Ou seja, estamos nos santificando. Estamos nos santificando. Quando você se separa, você está se santificando. E aí você consegue ver Deus. E aí você consegue encontrar Deus. E aí você consegue, né, ouvir a voz do Senhor, que tanto nós necessitamos ouvir, que tanto nós necessitamos, desses momentos pessoais com Deus, para que nós possamos resistir no dia mal, para que nós possamos o quê? Estar firmes e fortes no dia que a tentação vem, no dia que o pecado se apresenta à nossa porta, usando as palavras que Deus usou aqui para Caim. Quando nós, irmãos, ouvimos a palavra do Senhor, na essência daquilo que ela é, talvez o homem ache tudo muito difícil, mas é por causa da natureza pecaminosa que o homem tem na sua vida. Amar o próximo como a si mesmo, existir, não sentir ódio, ou melhor, dominar o sentimento de ódio, que algumas vezes vem à nossa vida. Isso, irmãos, é de extrema importância para que você possa o quê? Ser uma pessoa que verdadeiramente se encontra com Deus e verdadeiramente demonstra o caráter cristão na sua vida. Aí você olha assim e fala assim, mas Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e pregou o amor. E é verdade, Jesus ele pregou o amor de forma muito enfática. Mas Deus, desde o princípio, falava a respeito disso. E na lei de Moisés, o Senhor falou assim, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Como você pode ver, irmãos, Deus citou a mesma coisa que Jesus falou nos evangelhos, e de forma também enfática, dizendo que o ódio não pode ser guardado no nosso coração. Não guarde o ódio no coração. Essa foi a ordenança
de Deus nos tempos de Moisés, irmãos. Quando Deus começou o quê? A anunciar e dizer ali, né, aquilo que, né, era da vontade dele em relação ao homem. Moisés, né, a jornada do povo de Israel no deserto, trouxe a nós, né, um conhecimento de Deus fabuloso. Porque Deus se manifestou durante toda essa jornada, né, do povo de Israel no deserto, entregando ao povo de Israel os desejos mais profundos de Deus em relação ao homem, né? Foi através de Moisés que Deus, né, mandou dizer ao homem tudo aquilo que ele desejava que o homem fizesse. E ao mesmo tempo, sabendo ali de que existiam coisas que o homem não conseguiria fazer, ele estabeleceu sacrifícios de animais para que, né, o homem pudesse ali ser restabelecido na presença dele, né, por conta daquilo que ele não conseguisse praticar, né, por conta daquilo que ele não conseguisse fazer. E tem coisas, sabe, que Jesus Cristo anunciou, confirmando a palavra de Deus na sua plenitude, né? E mostrando de forma muito mais clara aquilo que deveria ser as nossas vidas em relação àquilo que Deus falou e também àquilo que Jesus falou, né? Mostrando que Jesus é a última oportunidade, que Jesus é o último sacrifício, e que compete ao homem dominar a si mesmo, conforme disse Deus, e que compete ao homem, né, por causa da graça de Deus nos dias de hoje ainda, né, agir de forma inequívoca em relação àquilo que Deus deseja. E quando o pecado, irmãos, é concebido, quando o pecado é concebido, a Bíblia diz que o pecado primeiro é concebido na mente, né? E depois ele é o quê? Né? Praticado. Primeiro ele é concebido na mente, o homem maquina determinadas coisas na sua mente, e se ele não dominar esses pensamentos e esses planejamentos satânicos, ele peca e age contra o Senhor Deus. E toda a palavra de Deus que diz aquilo que aconteceria se o homem pecasse, está sobre o homem ainda. Jesus, ele é o quê? O sacrifício que nós necessitamos para nos mantermos de pé nos dias de hoje. Mas tem pessoas que pecam, e pecam de forma recorrente e de forma deliberada, não controlando a si mesmos, que perderão a única oportunidade que tem na sua vida por conta do sacrifício do Senhor. E por conta, né, daquilo que Deus estabeleceu na vida do homem, que é o quê? Não saber o fim da nossa vida. Saber que dia na nossa vida se extinguirá todas as oportunidades que nós temos neste mundo para vivermos aquilo que Deus tem determinado desde a criação, quando o homem caiu, que é a salvação. É muito sério isso, irmãos. E nós devemos vigiar, sabe por quê, irmãos? Porque o homem peca tanto, que eu creio que em determinado momento da sua vida, determinado pecado já virou tão natural na vida do homem, para usar a palavra do Senhor, né? Já se tornou tão natural na vida do homem que o homem nem acha que é pecado. E acha que Deus entende. E existirão grandes surpresas, mas grandes surpresas terríveis, quando chegar, né, o dia seguinte, ou o momento seguinte, ao fim da vida do homem nesta terra.
neste mundo. Por isso que eu falo, nosso guia é a palavra do Senhor. O nosso guia é o Espírito Santo de Deus, que fala e não deixa dúvidas. O Espírito Santo de Deus não deixa dúvidas. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Eu vou dizer de novo para você aquilo que você já ouviu muitas vezes aqui nessa igreja. Não se espelhe nos crentes dos dias de hoje. Não se espelhe nessas pessoas. Se espelhe na Bíblia. Se espelhe em Jesus Cristo. É isso que nós devemos buscar ser. Não como fulano que não ora mais, não como fulano que bebe, porque hoje os crentes bebem, hoje os crentes bebem bebida alcoólica, hoje os crentes fumam, né? Hoje os crentes fazem toda a sorte de situações, sabe, nas suas vidas, que podem trazer resultados terríveis para si, né? Hoje os crentes são adúlteros. Hoje os crentes não leem a Bíblia. Hoje os crentes enganam. Hoje os crentes corrompem. E as pessoas olham para esses crentes que são, na verdade, né, lobos, são pessoas condenadas à morte porque conheceram Jesus e continuam praticando aquilo que é terrível aos olhos de Deus. E as pessoas olham para essas outras pessoas e acham que podem ser iguais. E que Deus aceitará tudo isso. E o grande balizamento que o homem usa hoje para entender se uma pessoa é abençoada ou não, são os bens que ela tem e o dinheiro que ela tem. Ah, fulano tem um carro zero, é abençoado. Fulano tem uma casa bonita, é abençoado. Né? Que seja desta forma, que essa palavra seja uma palavra verdadeira, mas se o testemunho dela não for o testemunho, né, que, né, João falou neste livro aqui, se o testemunho dela não for um testemunho, né, da verdade de Deus e das atitudes que uma pessoa que tem Cristo deve tomar, essa pessoa, irmãos, ela é pobre, cega e nu. Ela é pobre, cega e nu. E está nua. Você deve sentir misericórdia por essa pessoa. Ah, mas a pessoa tem muito dinheiro. Ela é pobre, cega e está nua. Ela não tem nada. Ela não tem nada. E a cegueira domina a sua vida. Sabe? Os parâmetros de Deus para a nossa vida, eles são diferentes. E como eu sempre digo aqui, né, o teu bem-estar, né, e você ser uma pessoa abençoada, é uma mera consequência, irmãos. É natural de Deus isso. É a natureza que Deus determinou para aquele que é obediente. A Mariana leu aqui hoje de Deuteronômio, dizendo que isso aconteceria, o Senhor Deus falando que aconteceria. Ou seja, é uma mera consequência, sabe, irmãos? E as pessoas não. Lutam, roubam, corrompem e conseguem. E tem uma vida espiritual destruída, às vezes tem uma vida familiar destruída, às vezes a pessoa é infeliz por conta da acusação do diabo que vem à sua vida. Que vem à sua vida. Sabe, se nós não abrirmos os nossos olhos para estas coisas todas, é como se um cego levasse o outro para o abismo. Um cego levando o outro para o abismo.
um cego levando o outro para o abismo. E essa cegueira espiritual, irmãos, sabe, faz com que as pessoas percam a salvação. Fará com que as pessoas percam a salvação. Eu, às vezes, começo a pensar assim, né? Eu estou com 63 anos de idade. Minha mãe tem 85. Né? Se eu for olhar para minha mãe, né, 20 anos ainda é uma jornada altíssima. De dias, né? De dias. Né? É uma jornada, né, longa. E nós devemos considerar como sendo ainda oportunidades de Deus que nós temos para sermos melhores para o Senhor. E você escolhe, você quer ser abençoado? Ou você quer ser uma pessoa, né, que vive sendo acusada pelo diabo, que vive distante de Deus, fria espiritualmente, que não ouve a voz do Senhor, né, e que, né, se sente meio que perdido neste mundo? Não deixe, sabe, o mundo te levar. Não deixe o mundo te levar. Antes, seja o condutor da sua vida com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Para que você possa o quê? No dia final da sua vida, receber a sua recompensa definitiva pelo seu esforço neste mundo. O Senhor Deus deu uma palavra tremenda de consolo espiritual para as nossas vidas, quando Ele falou assim: repreende a tua voz de choro, porque a recompensa para as obras das tuas mãos. O Senhor Deus vai te honrar. Ele vai honrar as suas atitudes de forma tremenda. Você vai receber uma recompensa tremenda de Deus por conta da tua fidelidade, da tua obediência neste mundo. O Senhor Deus vai chegar um dia que Ele vai sim te entregar, né, a sua recompensa, o resultado da tua fidelidade. E conforme diz a palavra do Senhor, aí você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. A diferença daquele que obedece e daquele que não obedece a Deus. Você vai ver com os seus próprios olhos a resposta de Deus. A resposta de Deus para as suas atitudes de amor e fidelidade a Ele. De amor e fidelidade a Ele. E você, sabe, se acostume a compreender isso. Porque quando Jesus ele falou assim, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, tinha algo muito profundo no coração de Deus, porque o nosso inimigo só é nosso inimigo porque ele não tem Deus. Por isso que ele é nosso inimigo, porque não tem Deus. E nós, né, estamos cheios de inimigos aí, porque tem um monte de gente que não tem Deus ao nosso redor. Deus nos ensinou a orar e não praticar vingança, conforme o Senhor falou. A vingança pertence ao Senhor, e como o Senhor Deus disse aqui, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Nós devemos, sabe, irmãos, olhar para Deus e entender que Deus agiu da mesma forma conosco. Entender que Deus deixou a ira dele de lado e nos amou.
e nos perdoou e enviou seus profetas. Enviou seus profetas que falaram. E falaram. Não foi suficiente, mandou Jesus. Conforme diz aquela parábola, né? Do Senhor que arrendou a sua vinha, mandou os seus servos para buscar ali o resultado da plantação, né? E eles mataram, expulsaram, bateram, expulsaram. E ele falou assim: vou enviar meu filho, porque meu filho certamente eles vão respeitar. Deus, o seu infinito amor, enviou seu filho em resposta ao seu sentimento em relação às nossas vidas. Porque nós não podemos ser iguais. Porque nós não podemos praticar as mesmas obras. Porque nós não podemos, agir como o coração de Deus agiu. Por que o homem não pode fazer isso? Nós podemos, nós conseguimos, se nós dominarmos a nossa vida. Se nós dominarmos os nossos sentimentos, nós conseguimos. E você se lembre que Deus poderia sentir ódio de você também. Deus poderia, mas Ele escolheu o quê? O caminho que Ele ensinou de nos amar, né? E nos dar oportunidades para que nós pudéssemos, né, ser melhores, pudéssemos nos voltar para o Senhor Deus, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. E olha, irmãos, fique imaginando uma situação. Imagine, irmãos amados, o Senhor Deus olhando para a sua vida. Imagine o Senhor Deus mirando a sua vida agora. Imagine você virando as costas para o Senhor. Imagine o Senhor Deus falando assim para você: eu queria tanto te ouvir. E você virando as costas para o Senhor. Imagine o Senhor Deus falando para você assim: eu queria tanto cuidar da sua vida. E você virando as costas para o Senhor. Seria para o Senhor Deus se sentir irado ou não? Seria para o Senhor Deus sentir ódio de quem pratica essa atitude ou não? Desprezo total, né? E muitas vezes as pessoas jogando sobre Deus a culpa por todas as tragédias que existem na humanidade. Não era para o Senhor Deus sentir ódio? Ódio dessas pessoas que viram as costas para Ele, blasfemam contra Ele, negam Ele, ensinam coisas erradas às pessoas que estão ao redor dela, né? Não era para o Senhor sentir ódio? Como nós muitas vezes sentimos ódio e nos revoltamos, não era para Deus sentir a mesma coisa em relação às nossas vidas, em relação a esse mundo terrível? A vingança pertence ao Senhor. Não guarde ódio no seu coração. Não deixe, né, que o sol se ponha sobre a vossa ira. Essa é a orientação do Senhor. Que nós vivamos em amor, que é o vínculo da perfeição. Não existe sentimento maior que o amor. Assim ensinou a Bíblia. O apóstolo Paulo falou muito claramente a respeito disso, né? Que tudo cessará, mas o amor permanecerá. O amor de Cristo permanecerá. Ele permanecerá
quando tudo acabar, o amor de Cristo permanecerá. É que você, neste dia, sabe, olhe para Deus e fale para o Senhor: meu Senhor, eu preciso de Ti. Meu Senhor, eu preciso mudar. Meu Senhor, eu preciso parar de pecar. Você diga hoje para o Senhor: meu Senhor, eu preciso, sabe, praticar aquilo que o Senhor falou. Nós precisamos praticar aquilo que o Senhor falou. Nós precisamos fazer isso, porque nós somos igreja. É interessante que João chamou aqui a igreja de senhora, né? Ele chamou a igreja de senhora. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse novo mandamento, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Que vivamos no amor de Deus, conforme é o desejo do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Aleluia.